Bora, fiel, para mais informações do Corinthians, Dorival Júnior. Será que ele comanda o treino amanhã? Será que vai pro jogo contra o Flamengo domingo? Tudo nesse vídeo agora, contrato do Dorival, quanto que ele vai receber no Corinthians e também muito mais informações, qual é o lançamento, análise, tudo pra vocês, torcedor corintiano. Então se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada, deixa o seu like, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente vai com Dorival Júnior. Cadê os números do treinador que vai chegar ao Corinthians e aí os últimos trabalhos dele? No São Paulo, 54 jogos com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 54,3%. Foi campeão da Copa do Brasil em 24. E aí na seleção brasileira, em 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Não tem problema, vem pra cá, porque a Lili Nascimento está chegando conosco para falar mais deste Dorival. Teve uma hora que parece que não ia, agora vai. O acordo tá saindo, Lili, e vai ser o novo treinador do Corinthians. Seja bem-vindo, um beijão pra você. Beijo, Glaucia, Calçade, Donan, fãs de esporte. Pois é, né? Uma sexta-feira nunca é comum pra quem cobre o Corinthians, né? Você pega uma sexta-feira que o treinador foi demitido, tá naquela procura, agora pega uma sexta-feira chuvosa com treinador contratado, Dorival Júnior, então comanda o timão a partir de agora. Inclusive o Corinthians está preparando aí para fazer o anúncio oficial, né, desse fechamento de contrato com o Dorival. Foi uma novela, digamos assim. Se a gente for recapitular rapidinho, cai o Ramon Dias, o Corinthians tem o Dorival como plano A. Aí no meio do caminho o Tite sinaliza que pode voltar ao Corinthians. O Corinthians vai e começa a conversar com o Tite. Depois o Tite, por problemas de saúde, desiste, diz que não vem mais para o Corinthians. E o Dorival, que até então era o plano A, volta a ser o plano principal do timão. O Fabinho Soldado foi para Florianópolis, se reuniu pessoalmente com ele, acertando cada detalhe do contrato. Não é apenas sobre valores ou tempo de contrato, né? É claro que ele quer conhecer todo o plantel, saber de todos os jogadores, com quem ele vai trabalhar ao longo da temporada, se o Corinthians pretende contratar, se o Corinthians pretende vender. Então tudo isso foi conversado. 2 dias que Fabinho Soldado ficou em Florianópolis e voltou sem o contrato assinado. Tudo foi fechado na manhã de hoje, porque ontem, depois da partida, o Fabinho Soldado se reuniu com o agente, o empresário do Dorival Júnior. Ali acertou todos os detalhes, eles se entenderam e aí, de fato, agora o Corinthians tem um treinador. O Dorival Júnior deve ser anunciado oficialmente. A gente acredita que, se não acontecer até o final da noite desta sexta-feira, mais tardar no final de semana. E aí, conversando com algumas fontes para tentar entender, né? O Dorival, ele já estaria à beira do gramado lá no Maracanã no domingo contra o Flamengo. Então, assim, a questão é, os jogadores precisam se recuperar fisicamente. Depois da expulsão do Félix Torres na partida de ontem, o desgaste foi maior do que o esperado. Então, treino mesmo em campo, questões táticas, seria praticamente impossível agora, né? O Corinthians precisa recuperar os seus atletas para que eles entrem em campo no domingo. Então a expectativa é que o Dorival faça a sua estreia na Copa do Brasil, contra o Novo Horizontino, Novo Horizontino no meio da próxima semana. E aí nesse domingo ainda Orlando Ribeiro estaria à beira do gramado, Dorival assistindo de um dos camarotes, mas isso é uma possibilidade, tá? A gente aguarda para ver de fato o que irá acontecer. A única certeza agora é que o Corinthians, sim, tem um treinador. Dorival Júnior está chegando, Glaucia. Boa, Lili, obrigada, um beijo pra você, boa sequência por aí. Sextou, né, no Corinthians, Lili Nascimento. Tem que ter um agito. Mas é Dorival Júnior chegando. Acho que do que tínhamos aí no mercado, pro Corinthians, a melhor opção, né? Os trabalhos do Dorival. Eu acho que a seleção brasileira é algo muito à parte, né, Calçade? Se a gente for pegar pelos clubes, passagem por Flamengo, por São Paulo, Ceará, enfim, ele vem de bons trabalhos nos clubes, né? Então... Nos clubes, o Ceará já era um bom trabalho, que gerou o convite do Flamengo, ganhou a Libertadores no Flamengo também, vem para o São Paulo, ganha uma Copa do Brasil. Então, assim, é um treinador que vem ganhando ultimamente e realizando um bom trabalho nos clubes. Na seleção, as coisas não funcionaram, mas funcionou para quem? Né? Também tem esse ponto, né? É. Não é um ambiente assim muito fácil, né? É bem complicado. Agora, o Corinthians era uma ótima opção dos que estão à disposição no mercado. O Tite era o primeiro por uma questão, a questão emocional também, né? O Tite tem os maiores títulos da história do Corinthians, o Tite sabe muito bem o que é o Corinthians, então assim, é uma adaptação muito rápida, mas o Tite não pôde assumir. O Dorival tá aí, treinador do Corinthians. O Dorival, como observador de futebol, o Corinthians a vantagem do Corinthians é assim,
os problemas estão bem expostos, né? Você não tem que ficar cavocando muito para achar problema, porque, por exemplo, posicionamento de bola parada defensiva não existe. Não é que ele tem que corrigir, ele precisa criar. Sim. É uma tragédia. E isso gera também problemas de entrada da área, compactação da equipe. Então mexer nos posicionamentos e aí encontrar algumas soluções para a equipe, que não tem o Garro, como é que ele vai jogar. Então, assim, o trabalho do Dorival vai nesse sentido. Primeiro, trabalhar o que tem à disposição no Corinthians. Foi prometido ao Dorival, na janela agora de contratações, reforços para a equipe que ela precisa. O Corinthians, ele tem, assim, aquele 11, Gláucia. Quando tem um machucado no 11, é um problema, que é o caso do Rodrigo Garro. Então, ele não tem substitutos. Também não dá para encarar tudo. E jogar na quinta-feira, a maior parte do tempo, o Félix Torres foi expulso aos 15 do primeiro tempo, com o time principal, e tem confronto com o Flamengo domingo, não sei se foi a melhor das estratégias e das escolhas. Mas o Dorival vai ter que dar um jeito em tudo isso, mas ele sabe muito bem por onde começar, porque está exposto o Corinthians. O Corinthians está assim, em termos de posicionamento dentro de campo, não está legal. Não tá bem. É fato que precisa ajustar muita coisa taticamente, né? Acho que o jogo de ontem expõe isso, que o time ainda está muito carente desses ajustes e até dessas ideias táticas, né, Fê? E o Calçade, ele toca num ponto que a gente precisa ser justo. A seleção brasileira, do Tite pra cá, ela tá desvalorizando qualquer profissional que vai trabalhar lá, não só técnico, jogador também. Jogadores são questionados, a geração é questionada. O trabalho dele não foi bom, né? Era necessário, eu acho que buscar um outro rumo pensando em seleção, né, para um nível de Copa do Mundo, mas eu acredito que o Dorival, dentro do mercado de técnicos de clubes, é um bom nome. E é o melhor nome disponível hoje no mercado. Tem o Tite também, né? Acho o Tite mais treinador do que o Dorival e acho que seria um cara, obviamente, com um vínculo muito maior com o Corinthians por tudo que ele já conquistou. Mas o Dorival, ele representa um upgrade. Eu acho ele mais técnico que o Ramon. Acho um treinador mais atualizado. Acho um treinador que consegue se adaptar melhor, né, ao que é o futebol brasileiro em alguns contextos. É um treinador, se você for pensar de uma maneira positiva, que no Flamengo conseguiu encaixar uma dupla de ataque, que nenhum outro treinador conseguiu. Gabigol e o Pedro, e agora ele tem à disposição uma dupla de ataque de primeira prateleira no país, do ponto de vista de qualidade. Se ele conseguir potencializar Memphis Depay e o Alberto, já seria um acerto. Mas são vários outros ajustes, parte defensiva, né, o time é muito exposto, o time é muito vulnerável, ele vai de fato precisar, né, começar um trabalho praticamente do zero nessa temporada. Eu acho que o time titular do Corinthians é forte, mas a direção vai precisar, não sei como, com que dinheiro, mas de uma maneira criativa, tentar encorpar um pouco mais esse elenco. O Corinthians tem problemas na zaga, o Corinthians tem problema em lateral, o Corinthians tem a ausência de jogadores de mais velocidade, jogadores, né, que tornem esse Corinthians mais vertical, mais agressivo. Mas assim, analisando campo e bola, conhecimento de futebol brasileiro e parte tática, eu acho que o Dorival Júnior é um bom nome, desvalorizado pela seleção, mas constantemente valorizado dentro do mercado de clubes, Glaucio. Bom, a gente segue acompanhando também essa chegada, todo esse acordo entre Corinthians e Dorival, e vamos atualizando por aqui. Vamos falar de Dorival Júnior, como eu havia falando para vocês, Dorival queria muito treinar o Corinthians, não colocou empecilhos, aceitou inclusive ajustes que o Corinthians fez no contrato na última reunião, tudo começou na conversa com o Fabinho Soldado lá em Florianópolis, ele já aceitou a proposta ali, né? Depois teve uma pressãozinha para o Augusto contratar outro técnico, né, que isso vem de investidores, eu já falei sobre isso, mas enfim, pesou aí a coerência, né, o Dorival era o nome da vez, já havia um acerto com o Soldado, na reunião do restaurante com o Edson Coder, né, que é o empresário do Dorival e também cunhado dele, houve uns reajustes aí também houve uns reajustes, uns ajustes também ali no contrato na questão de valores, mas deu tudo certo. Dorival é técnico do Corinthians, tá? Ele deve ganhar no Corinthians menos de 2 milhões de reais. Eu sigo com aquela informação, né? Mais do que o Ramon Dias, menos do que ia se pagar ao Tite, que era 3 milhões, tá? Acredito que é 1.800.000 com mais comissão técnica, enfim. E também vai ter alguns gatilhos do contrato, deve chegar aí no máximo a 2 milhões
de reais o pagamento aí, né, do Dorival Júnior, tá? É um salário justo, né? Até porque é um técnico que estava na seleção brasileira. Enfim, eu acho que a gente paga 2 milhões por jogador, não dá para contestar muito essa questão, mas foge daquilo de ser 3 milhões, tá bem longe disso, beleza? Dorival Júnior chega com quem, tá? Vamos falar sobre isso também depois da vinheta. Esse é o salário do Dorival entre 1 milhão e 800 e 2 milhões, tá? Vamos falar agora da comissão técnica. Olha só, em relação à comissão técnica, tá, do Dorival Júnior, o novo treinador do Corinthians vai chegar pelo menos com 3 profissionais. É bom lembrar que ele assinou o contrato, né? Tá assinando o contrato ainda, fechou hoje, então tudo é muito em cima ainda, né? Pode ter alterações em muita coisa do que a gente vai falar, mas a gente já tem que trazer alguma coisa para vocês, né? Porque vocês querem saber. Uma vinda que está confirmada é o Lucas Silvestre, é o seu filho, auxiliar. Esse não tem como, tá sempre com ele, tá? O Pedro Soteiro, também auxiliar técnico, que também vai fazer parte aí, né, da comissão técnica do Dorival Júnior. Além da dupla de auxiliares, né, o Lucas Silvestre e o Pedro Soteiro, o preparador físico Celso de Rezende, esse que acompanha o Dorival há muito tempo, também vai fazer parte, né, da nova comissão técnica do Corinthians, tá? Existem dúvidas apenas nas chegadas dos analistas de desempenho Guilherme Lira e o João Marcos Pereira Soares, tá? Esses são pessoas profissionais de confiança, né, do técnico Dorival Júnior, então a gente vai aguardar se eles vão chegar junto com o treinador ou não, tá certo? Vamos aguardar, né, mais detalhes para a gente saber quem vem realmente com o Dorival, mas só para adiantar um pouquinho para vocês disso tudo, tá? Deixa o like. Olha só, quando que o Dorival Júnior deve estrear? Ele chegou com muita vontade, tá? O Dorival Júnior. Ele já quer comandar um treino no CT Joaquim Grava amanhã, tá? No sábado. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Precisa da assinatura do contrato. A estreia pode ficar contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, mas eu não descarto, tá? Ainda, eu falei, eles vão alinhar essa situação ainda. Não descarto que o Dorival possa, né, comandar o time contra o Flamengo. O problema, eu acho que não é nem o Dorival, porque o que me falaram é que ele tá com muita vontade, gostou muito do projeto, né, tá louco para começar a trabalhar com os atletas, tá? É que o problema é o seguinte, o contrato do Dorival precisa ser registrado no boletim informativo diário, né, da CBF até às 19 horas da sexta-feira. Cara, a negociação tem todo esse imbróglio, tem que colocar tudo no papel, tem que ir no clube, assinar. Eu acho que não vai dar tempo, tá? Por conta disso, o Orlando Ribeiro, né, deve ser o treinador, né, do Corinthians contra o Flamengo. O que eu imagino, conhecendo o Dorival, é que ele vai dar o treino, vai comandar um treino no sábado. O que eu imagino, tá? Não é nem informação. Conhecendo o Dorival, ele vai dar um treino no sábado, vai bater um papo com o Orlando, vai deixar o Orlando tocar a situação, vai acompanhar o jogo do Flamengo e aí estreia realmente no banco de reservas na quarta-feira. E se for regularizado, eu não duvido nada dele aparecer no banco, tá? É isso que eu penso em relação aí a possível estreia do Dorival Júnior com a camisa do Corinthians como treinador do Corinthians, tá? Vamos com os números deste jogo entre Corinthians e Racing. Posse de bola 61 a 39%, finalizações 9 a 15, no alvo 1 a 5, grandes chances 3 a 3, gols esperados 1.52 e 1.02 e ações na área rival 12 a 12. Uma métrica que avalia a quantidade e qualidade das finalizações, essa de gols esperados. Era para ser mais tranquilo, né? Mas aí tem a expulsão do Félix Torres e um adversário muito inferior, né? O que possibilitou até o Corinthians ter um domínio da partida, mesmo desfalcado, né? Se fosse num nível um pouco acima esse Racing, as coisas poderiam ter sido diferentes, poderia ter sofrido mais. Bom, a gente no início do programa falou da chegada do Dorival, né? E esse Corinthians não precisa ver muita coisa. O Corinthians, no jogo de ontem, mostra bem as suas dificuldades. A primeira delas quando não tem Rodrigo Garro, é um outro formato. Você tem o Romero jogando ali, mais aberto, às vezes o Memphis
Acho que uma formação que não funciona, com o Memphis aberto do lado esquerdo, Memphis e Yuri Alberto mais próximos no centro do campo, formaram os grandes momentos do Corinthians, desta dupla. Então como preencher o meio de campo. Carrilho se aproxima, Breno Bidon também, mas é um Corinthians que obviamente tem um outro desenvolvimento sem Rodrigo Garro. Tá bom, essa é a primeira missão do Dorival. Segunda é redefinir o sistema defensivo. Em escalação, se o Félix Torres está numa fase expulso na final, expulso com 15 minutos, quer dizer, ele domina mal a bola e aí entra com o pé alto no tornozelo do adversário. É um negócio absurdo, né? O que ele fez. Não dá para jogar. Eu vejo que o Corinthians precisa contratar pelo menos um titular para defesa. É isso aí. Pelo menos um para tentar compor. Para começar a resolver os problemas. Então depois posturas, bola parada ou levantamento sobre a área corintiana, cada um faz o que quer. Não existe uma coordenação, um trabalho defensivo apurado. E isso vem se acumulando, era lá a base do Ramon e do Emiliano. Então o Dorival tem que corrigir isso imediatamente. Então tem muito serviço aí pro Dorival, viu? Acho que ele vai justificar o alto salário, Glaucio. Olha, se ele ficou vendo o jogo ontem, vai pedir mais. A pedida foi maior, porque eu vou te falar, tem coisa pra ajeitar. É inacreditável o Félix Torres, né? Inadmissível. Ele, de novo, sendo irresponsável, né? Colocando o time no mato, né? Não é a primeira vez que isso acontece. A falta de malícia, né? Até de malandragem dele, né? Uma falta que, de fato, ali era para expulsão. Eu acho que um mérito do Corinthians ontem, primeiro, visualizar que, mesmo jogando com um homem a menos, o adversário era muito fraco. Porque esse Racing, né, do Uruguai é muito fraco, time muito limitado. Mesmo jogando com um homem a mais, não conseguiu controlar, né, deixar o Corinthians nas cordas. O Corinthians ele conseguiu até criar boas oportunidades, mesmo jogando com 10, praticamente a partida inteira. E aí eu acho que o Orlando Ribeiro ele teve o mérito puxar o Ranieri para fazer a zaga e não modificar tanto o esquema, né? Até o próprio Ranieri falou depois do jogo, né, que ele mesmo falou que ele queria colocar fugiu o nome do volante? Ele podia o André Ramalho. Ele queria colocar o André, e aí o próprio Ranieri falou pra ele, né? Ele falou, não, deixa que eu faço e tal, né? Ele tem que tirar um jogador, isso né? depois, Exatamente. E o Ranieri já fez essa função, né? Com o Mano Menezes, em outras oportunidades também. Antônio Oliveira fazia isso direto. Antônio Oliveira. Você viu como aqui também dá branco, né, calçado? E, né, eu acho que esse foi um acerto. Altitude. Ele poderia ter tirado um cara do ataque. Candidato ali era o Romero, talvez. O Romero, que fez o gol, para reorganizar o seu sistema defensivo. E ele optou por ousar um pouco mais. Era importante o Corinthians vencer, não era interessante um empate. Se tivesse empatado, já estava eliminado da Sul-Americana, e agora tem uma chance, né? Obviamente o Carrillo sempre sendo a lucidez, né? O cara que é muito influente nesse meio campo, mais um bom jogo dele, o Bidon também sendo importante, né? O Memphis em alguns momentos eu também não gosto do Memphis mais aberto pela esquerda, mas a gente via que em alguns momentos ele tentava ser esse cara do passe diferente, vindo por dentro. Eu acho que uma grande virtude do Corinthians, como o Calçade falou, é a aproximação do Yuri junto com o Memphis. Mateuzinho fazendo um bom jogo, ajudando em marcação, tentando ser uma válvula de escape também. Então ontem foi uma vitória muito da mobilização, da dedicação e da superação desses jogadores. Porque o Félix Torres foi irresponsável. Dá até pra ver um vídeo na internet com o Hugo Souza pistola, né? Com a atitude ali do Félix, mas é uma vitória importante pro Corinthians pelo menos se manter na disputa. Ainda tem uma chance, né, de classificação. É difícil a primeira colocação, mas pode pegar uma segunda vaga. Mas dá pra jogar mais, tá? Dá pra jogar mais futebol do que vem jogando. Sempre digo isso, no final do ano passado só tinha Brasileirão. Agora com o Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, é um pouco diferente. Por exemplo, esse time aqui já se esgotou para jogar com 10 e ganhar o jogo. E tem a sexta, sábado e domingo já tem o Flamengo. É só o Flamengo. Fora de casa. É fora de casa. Então vai ser uma parada muito difícil. Mas o Dorival precisa agir rapidamente. Dá para organizar alguma coisa com vídeo. Dá para organizar com conversa, porque é o tempo que ele tem.
né? A bola ali dentro do campo, esse período de acertar um time em treinamento no campo, ele é escasso. Então o treinador tem que aprender a trabalhar de várias formas. Estava até conversando, a gente fez aqui nós tivemos um papo com o José Boto, lembra? Uhum, sim. E o Boto, citando isso, conversando com ele, né, na nossa entrevista aqui, o Boto falou que ele e Felipe Luiz estavam pensando já naquele dia dedicado à recuperação, que é um treino mais leve, recuperar com conceitos táticos, porque é o tempo que resta. Então veja a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos, né? Olha que virou. Daqui a pouco nós vamos fazer isso dormindo, ó. Dormindo, vou botar aqui um negócio. Sonhe com o seu posicionamento. É assim, esse é o futebol do Brasil. Ó, só para lembrar a turma, lá no nosso site tem a apuração dessa chegada de Dorival Júnior ao Corinthians, o acerto entre clube e treinador, todas as informações lá, a gente aguardando só o oficial mesmo do clube confirmar Dorival Júnior chegando para comandar o Corinthians nessa sequência de temporada. Então é isso, Del. Vamos ver se o Dorival consegue estrear domingo. Eu acho muito difícil, não vai estrear não. É praticamente impossível estrear domingo. Não sei se ele realmente dá o treino amanhã. Pode ser que ele dê o treino amanhã ou hoje, sábado, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Então aí, tá cravado. Tem gente desconfiando, não acertou ainda. Cara, tá tudo certo. O contrato, o empresário dele já tá tudo certinho. É só chegar e passar a caneta, já era. Não vai dar uma de Tite, chegar na última hora e, sei lá, passar mal, né? Mas o Tite também não tem culpa nessa sacanagem, né? Isso aí não tem como prever. Mas aí o Dorival provavelmente vai estrear realmente contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, já um jogo de mata-mata aí, né? Jogo difícil fora de casa. Mas antes tem o Flamengo, daqui pra frente é só jogo difícil, não tem como escolher adversário. Mas eu espero que o Dorival consiga dar sua cara pro time, claro. Ele não vai conseguir dar cara pro time em 2, 3 jogos. Tem torcedor que acha que o cara vai chegar hoje e amanhã já é outro Corinthians. Então, cara, acho que pra ter a cara dele, mais ou menos um mês ali, pra ele começar a conhecer os jogadores. O cara deve conhecer bastante jogadores, já que ele treinou bastante equipe, alguns já foram treinados até por ele. Então, o Dorival aí vai conseguir realmente botar essa equipe pra funcionar. O único problema dele, o defeito dele, como o Calçade falou, é bola parada. Ele não consegue organizar direito essa bola parada ali. Então, já que essa é uma grande dificuldade do Corinthians também, a bola parada, quando tem escanteio para a equipe adversária, meu amigo, é um Deus nos acuda ali na área do Corinthians. Mas vamos ver, mano, meio do ano é contratar um zagueiro, pelo menos um zagueiro titular, como os caras falaram aí, não dá. Félix Torres não dá, cara, é horrível. André Ramalho também não passa confiança nenhuma. Gustavo Henrique é mais lento que tudo, cara. Ontem, cara, o Gustavo Henrique é muito lento, cara. O cara ganhou fácil na frente dele. Cara, nossa zaga é muito fraca, mano. Somente o Angeléria mesmo realmente que salva ali. Ah, mas o Mateuzinho jogou bem. Bom, contra o Racing, né? Agora vamos ver domingo contra o Flamengo. Então é isso. Deixa seu like, comenta aí. Se inscreve no canal se você é inscrito para você não perder nada do Corinthians. Vídeos aqui todos os dias. Sempre que sair algo novo a gente posta em primeira mão para você, corintiano. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.